Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos Fransonon do Genefil, né? Estamos hoje aqui reunidos para dar continuidade à leitura coletiva, debate e reflexão de Pele Negra de Máscaras Brancas do Fransonon, né? E o povo deve estar chegando, porque falaram que viriam, né? Enquanto isso, a gente pode, né, dar uma olhada onde a gente parou no último encontro. Nossos encontros agora que estão acontecendo nas quartas-feiras, às 14 horas, a gente está com 1 hora de duração deles, né? E ah, é o tempo que eu tenho, uma vez que, né, não tenho bolsa de mestrado aqui, foi bloqueado, dadas questões lá da UFSC, né? Racismo institucionalizado, e eu tenho que fazer freelance, inclusive, né, acabando aqui, eu já tenho que sair correndo para fazer. Então, é o tempo que nos resta para estudar, para poder produzir também alguma coisa, né, aqui para vocês. E eu acredito que é isso. Alguns já me disseram para fazer uma campanha permanente, para sempre, ou todo mês, né, pagar lá uma quantia, conseguir uma quantia de é, entre R$ 2.000 e 1.800. Só que, assim, eu não sei se seria coerente, uma vez que a proposta do nosso coletivo, Genefil, é que a gente tenha reuniões com acesso gratuito, né? Então, não sei se é o caso disso daí, tá bem, gente? Pelo menos não aqui, eu posso criar outra coisa, né? E aí vai ser diferente, mas no Genefil eu vou continuar fazendo sem ter a necessidade de nenhum pagamento ser atribuído também. Bem, uma vez que a gente coloque isso em questão, né, que a gente tenha tratado desse ponto, o que a gente pode fazer agora é dar continuidade, né, a essa leitura e entender alguns pontos aqui. Primeiramente, né, eu quero chamar a atenção para esse que é um dos parágrafos mais emblemáticos do Pele Negra nas Caras Brancas, principalmente aqui nessa introdução, né? Olha o que o Fanon já começa dizendo aqui, né? Existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno. Assim, parágrafo com 2 frases, né, mas que é extremamente denso, extremamente pesado, por conta que ele está falando, primeiramente, o que é essa zona do não ser, né? Ah, é uma região extremamente estéril e árida, né, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica, né? De onde pode brotar uma existência autêntica. Então, é algo que, assim, provoca muita, né? E eu já coloco aqui, não sei se dá para aparecer na tela, que é o artigo desse Faustino presente nessa coletânea aqui, né? Pensar Fanon, da editora U, né? Onde ele vai tentar interpretar esse ponto e essa questão da zona do não ser, né? O que é essa zona do não ser? O que ela propõe, né, de fato? Então, é um problemaço já, né? Já começa como um problemaço. E a gente precisa entender interpretativamente o que vem a ser isso, né? Então, olha aqui, né, primeiramente, o título do artigo do Deixe Faustino, com o Nilson Lucas, né, que ele diz o seguinte, né, o racismo e a zona do não ser em François, eis a questão. A alusão, obviamente, é o ser ou não ser do Hamlet, ali do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. E aí ele coloca uma passagem do Fórmula Mágica da Paz, do Mano Brown, né? Lá do Racionais MCs de 1997, né? Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou, né? Isso daqui é incrível porque
O grau da lírica é um grau fora do comum que está sendo posto aqui, certo? E isso daqui já deixa claro que o que o Fanon está colocando é uma condição, obviamente, existencial. Né? Essa zona do não ser tem a ver com a existência do indivíduo, né? E, obviamente, quando o Manuel diz, né, a minha vida é aqui, eu não consigo sair, é muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, né, e quem eu sou. Então, olha, tem alguma coisa aí, né, que a gente pode relacionar, né, os Racionais MCs, Fanon, Shakespeare, né, colocar no mesmo balaio, na mesma condição, porque parece que tem um problema que envolve o que perpassa, né, essas perspectivas. Então, né, eu gostaria de, só para interpretar esse parágrafo, essa passagem, que a gente começasse dando uma lida aqui nesse artigo, né, principalmente das primeiras partes, ok? Para a gente poder ter um pouco de clareza do que se está tratando aqui, tá bem? Aqui, ó. Se Shakespeare fosse cria da quebrada, com certeza representaria o famoso ser ou não ser, o Hamlet vestido de bombom, bombom jaco, né, escuro e boné virado para trás, com uma caixa de som ao fundo da cena, tocando baixinho, mas audível, a música Fórmula da Paz, do grupo de rap paulistano Racionais MC. A vida é um desafio tão complexo que, às vezes, a gente pensa em se jogar. Né? E aqui já vem a primeira referência à Fórmula Mágica da Paz, né? Literalmente ou metaforicamente dos caminhos que nós mesmos traçamos ou que traçaram para nós. Outras vezes, diante das adversidades, resta acreditar que o sonho é possível. Outra referência, né? Nada como um dia após um outro, a vida é desafio, o nome da faixa, né? É necessário acreditar que o sonho é possível, né? Que ele começa assim e seguir em busca de sentido para a nossa incerta caminhada. Nesse movimento constante e paradoxal entre a contingência e a insistência em existir, o nada e o infinito, o ser ou o não ser, parecem elementos incontornáveis à experiência humana, especialmente quando atravessada pelo racismo, né? E aí ele continua aqui. Vamos continuar com isso, Faustino, que já está falando muita coisa sobre essa zona do não ser, né? Ao tratar de como esse paradoxo pode ser vivido no interior da situação colonial, o jovem estudante de psiquiatria Franz Omar Fanon nos desfere, já em sua primeira obra, um dos seus mais enigmáticos golpes, por mais, abre aspas aqui, né? Por mais que me exponha ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem, ou seja, as pessoas negras não são humanas. E ele continua: existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua de onde pode brotar uma aparição autêntica. Na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno, né? E aí ele já coloca aqui, né? O que ele quis dizer com isso, afinal? O que seria essa tal zona do não ser, né? E quais as suas implicações para pensar a existência humana, o racismo e suas possibilidades de superação? As pessoas negras foram lançadas a essa zona ou impedidas de acessá-la. Eis a questão. Eu acho que aqui, né, já fica claro, já fica explícito, né, como as coisas estão sendo colocadas, né? A gente tem aqui, né, o questionamento, o que ele quis dizer com isso, afinal, né? O que é que o Fanon quer dizer com essa zona de não ser, né? O que seria essa tal zona de não ser e quais as suas implicações para pensar a existência humana, o racismo e suas possibilidades de superação? As pessoas negras foram lançadas a essa zona ou impedidas de acessá-la, né? Vamos lá. É sabido
que o sistema colonial, como forma particular de exploração, expropriação e dominação, baseou-se em uma violência sistemática pautada pelo genocídio indígena, escravização de populações africanas e pela sobrevivência e utilização do racismo após a abolição da escravatura, levando milhões de pessoas à miséria econômica, aos traumas subjetivos e à segregação social. Longe de ser apenas uma ideologia que hierarquiza diferenças culturais, o racismo atua como uma interdição do reconhecimento da humanidade, ou seja, a impossibilidade ética, política, estética e subjetiva de conceber suas vítimas como parte da comunidade humana. É no interior do debate que Fanon fará uma menção única à zona do não ser. E aqui temos uma nota de rodapé gigante, que eu não sei onde ele está colocando, se ele está colocando, não está colocando no final da página aqui, nessa versão em PDF. Mas aqui a gente tem uma reflexão também, né? A primeira delas, notas aqui, a gente tem, né? A número 4, ele diz o seguinte: Davis Faustino, e a referência é um artigo dele, do próprio Davis, certo? A interdição do reconhecimento, inflacionou a negação colonial, a dialética hegeliana e a apropriação calibanizada dos cânones ocidentais. E a nota 5, reconhecemos que, em outros trechos do livro, Fanon emprega o termo não ser, uma segunda vez para colocar em questão a tese de uma ontologia banto, proposta pelo padre Placide Franz Tempus, um, um missionário franciscano belga que se tornou famoso por seu livro A Filosofia Banto, publicado em 1945. Abre aspas. Atenção, não se trata de encontrar o ser no pensamento banto, quando a existência dos bantos se vê colocada no plano do não ser, do imponderável. Fecha aspas. Fanon, né, Pele Negra de Máscaras Brancas, citado na página, né, 197. Abordaremos essa discussão em um artigo futuro, mas gostaríamos de sugerir uma diferença conceitual entre esse plano do não ser como imponderável e inexistente e a zona do não ser como descrito num trecho que será analisado neste artigo. Certo, gente? Então, aqui, vamos continuar. Deixa eu dar um salto, que é para o penúltimo parágrafo dessa parte. Hoje falaremos bastante sobre essa zona do não ser, tá? Aqui. Em uma interpretação alternativa, argumentamos que a zona do não ser é uma noção fundamental com a qual Fanon tematiza a existência humana e a liberdade, e não apenas a sua negação e animalização. Pretendemos demonstrar, portanto, que, para esse autor, o racismo e a racialização, pilares do empreendimento colonial, representam precisamente a impossibilidade de descer a essa zona infernal do não ser. É justamente essa peculiaridade teórica que permite a Fanon criticar armadilhas fetichistas e, ainda assim, apostar na afirmação das identidades subalternizadas como mediação provisória rumo a um estágio em que elas poderiam ser desnecessárias. Por outro lado, sem absolutizar a zona do não ser, como Albert Camus acusou os existencialistas de sua época,
O não ser do Fanon possibilita uma abordagem teórica e prática capaz de conceber a experiência humana em sua dialética singular, particular e universal. E aqui temos mais outra pegada, né? Em uma interpretação alternativa, argumentamos que a zona do não ser é uma noção fundamental com a qual Fanon tematiza a existência humana e a liberdade, e não apenas a sua negação e animalização. Pretendemos demonstrar, portanto, que para esse autor o racismo e a racialização, pilares do empreendimento colonial, representam precisamente a impossibilidade de descer a essa zona infernal do não ser. É justamente essa peculiaridade teórica que permite a Fanon criticar armadilhas fetichistas e, ainda assim, apostar na afirmação das identidades subalternizadas como mediação provisória rumo a um estágio em que elas poderiam ser desnecessárias. E aqui a gente conclui aqui essa partezinha, né? Em um primeiro momento, aproximaremos o não ser fanoniano da concepção existencialista presente em Jean-Paul Sartre, né? E Merleau-Ponty, né? Para em seguida discutir como sua vinculação à negritude de Aimé Casier permite calibanizar o conceito existencialista do não ser, tematizando a particularidade da experiência colonial, para dar conta da profundidade da proposta fanoniana no tratamento da dialética singular, particular e universal. Tomemos a liberdade, talvez até confusa, mas real e intensa, né, de mobilizar alguns trechos da obra de autores como Dante Alighieri, William Shakespeare, Amir Casier e o grupo do rap paulistano, né? E o grupo de rap paulistano Racionais do MC, né? Aqui já é mais outra referência, obviamente, a Vida Louca Parte 1, né? Aos manos eu tenho a oferecer a minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa, né? Muito bom, velho, muito bom, muito bom. Enfim, se você está entendendo qual é a proposta desse encontro de hoje, pode deixar os comentários aí, certo? A galera do YouTube e tudo mais, tentar responder. E, certo, quem tiver afim, pode vir participar. Vai ser nas quartas-feiras, das 14 às 15 horas, ou 14h20 às 15h20, certo? Onde a gente vai tentar reler aqui a coisa. Então, a gente vai sempre estar lidando com essa questão aqui do Fanon. Eu estou trazendo uma bibliografia secundária, certo? Exatamente para a gente aprofundar esse debate, tá, gente? Vamos lá aqui. O inferno são os outros e eu não. Já começa assim, né? O inferno são os outros e eu não. Como assim? Eu não sou o inferno? Ao passo que o monólogo, né? Ao passo que no monólogo o discurso é dirigido ao espectador da cena, dando significância à fala do locutor, no solilóquio a personagem dialoga consigo mesma ou expressa seus pensamentos mais íntimos. Vamos lá, vamos dar uma lida nessa primeira parte aqui, né? Quando analisamos o solilóquio, ser ou não ser, à luz do clima de fim do mundo que representou a escravidão negra, de genocídio palestino ou indígena nas Américas, ou mesmo diante da violência racial que acompanhou o capitalismo em todos os seus estágios de desenvolvimento, o questionamento sobre o sentido da vida parece perder o significado. Quando da ponte para cá, que é outra música do Racionais, né? O mundo é diferente da ponte para cá. Falta o básico e ainda assim a violência sistêmica lhe ataca mortalmente.
o passado, o presente e o futuro. O ser ou o não ser parece diferente. Será que Shakespeare, né, tido como portador de uma estética universal, teria algo a dizer sobre o dilema existencial de quem sequer é considerado humano? Né? Será que Shakespeare tem? Aí aqui, olha, não é que eu não diga que a gente deva ler todo o ensaio, todo o artigo do Denis Faustino, certo? Mas até para entender a linha de raciocínio, ok? Mas não é esse ponto. É dessa forma que a gente vai ler aqui, senão não teremos tempo. Então, vai ser alongado durante muito, muito tempo aqui, certo? Vamos lá. Deixa eu descer aqui para onde eu marquei, eu vou ler minhas marcações. Aqui. A vida e a liberdade humanas são essas dádivas divinas, né? E ao mesmo tempo infernais, que não se cria no vazio espaço temporal. Marx já alertava que os seres humanos fazem história, mas não como a querem, pois os produtos, processos, ideologias e atos individuais e coletivos do passado assombram o presente, limitando as possibilidades de escolha. Cada decisão individual e coletiva, contudo, altera os cenários futuros em uma relação dialética entre teleologia e casualidade. Mesmo Sartre, defensor radical da liberdade e da responsabilidade diante de cada escolha, reconheceu cada vez mais ao longo da vida que a liberdade é sempre situada. Ainda assim, para ele, a despeito das pedradas e flechadas do destino feroz, o ser humano é obrigado a escolher, mesmo nas condições mais adversas de assujeitamento. Né? Aí, ó, tá aqui Jean-Paul Sartre, eu acho que é colonialismo e neocolonialismo, certo? Então, notem, né, gente, aqui já tem um grande problema diante dessa questão da liberdade, até onde a gente é livre, de fato, até onde a gente pode escolher, né? E eu acho muito foda que ele tenha colocado aqui nessa construção desse parágrafo, e foi um dos parágrafos que eu, né, acabei grifando, destacando aqui, porque eu tenho a mania de ler fichando o livro no livro, né? E quando eu vou escrever, eu acabo meio que relendo o que já está escrito para poder, né? Vamos dizer assim, relembrar e destacar, colocar lá no meu texto, certo? Então, notem aqui, né? A vida e a liberdade humanas são essas dádivas divinas e, ao mesmo tempo, infernais, que não se criam no vazio espaço-temporal. Mas Marx já alertava que os seres humanos fazem história, mas não como a querem, pois os produtos, processos, ideologias e atos individuais e coletivos do passado assombram o presente, limitando as possibilidades de escolha. Isso aqui é perfeito, tá? Assim, é isso, né? Os atos individuais e coletivos do passado assombram o presente, limitando as possibilidades de escolha. É exato, né? Tudo que a gente tem posto como possibilidade hoje, né, seja negativa ou positiva, seja possibilidade que a gente não tem mais, ou que a gente ainda tem, certo? É fruto, né, de atos individuais e coletivos que, né, vêm do passado e que, querendo ou não, remetem ao nosso presente. Então, notem, gente, que quando a gente fala, por exemplo, escravidão, né, tudo aquilo que foi colocado para a gente como mazela e tudo mais, e aí não, tem gente que diz, a gente não pode, né, falar disso daí, é questão de mérito, sempre isso vai ser utilizado. Cara,
parem para analisar que não existe presente sem um passado, certo? E quando a gente fala isso, do ponto de vista existencial, ontológico, significa que o que aconteceu no passado, de certa forma, dá os limites, dá as possibilidades que a gente tem escritas no nosso presente, certo? E se essas possibilidades elas são ruins, por assim dizer, significa muito, né, que o passado foi um passado extremamente de injustiça, né, de extrema injustiça, de extrema violência, certo? Então, quando a gente olha, por exemplo, para condições que a gente tem postas hoje nas favelas, nas periferias, certo? Com as pessoas com pouca ou quase nenhum acesso, né, a uma vida digna, a gente está lidando exatamente com a questão de escolhas individuais e coletivas do passado que assombra o presente, tá? E muita gente gosta de não lembrar disso porque sabe que o seu bem-estar, né, foi construído através, entendeu, da exploração de milhares de pessoas, entendeu? De milhares de pessoas que estavam aqui durante muito tempo, durante muitas gerações, trabalhando para desenvolver esse país, mesmo, né, de forma não remunerada. E aí tem uma coisa que ele coloca aqui com o Sartre, né? Cada decisão individual e coletiva, contudo, altera os cenários futuros em uma relação dialética entre teleologia e casualidade. Mesmo Sartre, defensor radical da liberdade e da responsabilidade diante de cada escolha, reconheceu cada vez mais ao longo da vida que a liberdade é sempre situada, né? Então, até o Sartre ele teve que, opa, essa liberdade plena aí, ela não existe, né? Pelo contrário, é uma liberdade situada, é uma liberdade limitada, restrita a determinados contextos, certo? Ainda assim, para ele, a despeito das pedradas e flechadas do destino feroz, o ser humano é obrigado a escolher, mesmo nas condições mais adversas de assujeitamento. É estranho, né? É estranho, e talvez isso daqui seja, sei lá, alguém poderia dizer, ah, mas né, os judeus já no campo de concentração, eles poderiam escolher se resistir diante do fascismo, não fizeram porque não quiseram, né? Isso daí seria, obviamente, um absurdo. Da mesma forma, né, se falar mais porque as pessoas negras, né, em situação de escravidão, porque elas não se rebelaram, porque elas não escolheram lutar, né? Elas até escolheram, e muitas até morreram em função disso. Então, não é assim a coisa mais fácil do mundo você dizer, ah, sempre, né, diante das adversidades, de assujeitamento, né, se há escolha. Nem sempre, velho. Nem sempre. É extremamente absurdo, certo? Você dizer que com uma pessoa ela tem escolha enquanto, sei lá, tem um sistema inteiro muito bem é, muito bem planejado, racionalmente organizado, que permite, né, que elas, ou melhor, que permite que elas sejam sujeitadas, permite que elas sejam tratadas como menos, né? Então, isso daqui, eu acredito que seja um ponto muito polêmico da filosofia de Sartre e que, obviamente, dá pano para muita discussão, né? Será mesmo que essas pessoas em situação de escravidão, elas tinham, né, condições de se rebelar, elas tinham uma escolha. Será que o judeu, né, que estava lá no campo de concentração, ele tinha essa escolha diante de uma máquina predatória que era o sistema nazista? Isso daqui é algo que a gente tem que parar para refletir. Será que o Sartre está certo? Essa tese dele é bastante polêmica, para ser brando com as palavras. Tá bem? Bem, deixa eu tomar um pouco de café aqui. Mas é algo que a gente tem que parar para refletir, tá? Faz parte da reflexão. Então, né? Ele continua aqui. Eu grifei essa parte e a gente vai dar uma sacada porque a próxima parte eu praticamente grifei toda. Então tem muita coisa aqui que a gente tem que dar uma sacada.
Vamos lá, né? Em Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais MCs, o eu lírico, diga-se de passagem que muita gente é incrível, pô. Porque existe um eu lírico em Racionais, em diversas músicas, tá? E aí os caras param, olha, ó, eles estão confessando crime e tudo mais, ou dizendo que vão fazer isso, aquilo, né? Cara, vocês concebem que Chico Buarque tem um eu lírico, mas que Racionais não pode ter, né? Que o Mano Brown, o Ed Rock, o S Blue, né? E o KLJ não pode desenvolver, não pode escrever a partir de um eu lírico, né? Então vamos lá. O eu lírico, possivelmente um jovem negro, testemunha da violência urbana, do racismo e da pobreza nas favelas brasileiras da década de 1990, imagina a possibilidade de fuga daquele campo minado para algum para em algum lugar real ou simbólico não revelado, mas é assumindo o lugar de sujeito do questionamento que o faz, abre aspas, né? É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou, né? E aqui ele continua, o dilema existencial de tentar sobreviver à violência sem ser consumido por ela é levado ao extremo quando o narrador se encontra em meio à dor e ao desespero de ter um ente querido baleado em pleno feriado do Dia das Crianças. Essa parte é foda, né? Mas é isso, né? Eu percebi que eu sou realmente quando eu ouvi o meu subconsciente. E aí, Mano Brown, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que que você vai fazer? Pode crer, eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mas o cuzão vingativo vai vendo. Puta desespero, não dá para acreditar. Que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O Derlei era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos, mais uma Dona Maria chorando de luto. Na parede, o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde é que está Jesus? Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo para eu raciocinar. Eu não sei distinguir quem está errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu. Quem é mais filha da puta, eu não sei. Aí fudeu, fudeu. Decepção nessas horas. Depressão quer me pegar. Vou sair fora, né? E aí, essa parte aqui é foda dessa música, mas vamos para a interpretação do Davidson, né? O que, afinal, tudo isso tem a ver com o não ser fanoniano? A existência humana, mesmo sob situações extremas de violência e objetificação, não escapa à angustiante e contraditória responsabilidade diante das próprias escolhas. Isso não significa que todos têm o mesmo horizonte de escolhas diante de si, mas que há em qualquer relação humana um revezamento recíproco nas posições de sujeito e objeto. No entanto, há certas circunstâncias de dominação sistêmica, como no caso do colonialismo, em que esse revezamento se encontra estruturalmente interditado, trazendo grandes questões para o exercício da liberdade e, consequentemente, para o reconhecimento da humanidade. Bem, isso aqui já deixa claro, né? É exatamente esse ponto. Nem todo mundo tem, né, o mesmo horizonte de escolha, não tem as mesmas possibilidades, certo? Mas isso não significa que ele não vai ter responsabilidade diante, né, das escolhas feitas. E que elas, obviamente, não trarão consequências, trarão sim, né? Agora, aqui, ó, no entanto, há certas circunstâncias de dominação sistêmica, como no caso do colonialismo, em que esse revezamento se encontra estritamente interditado, trazendo grandes questões para o exercício da liberdade e, consequentemente, para o reconhecimento da humanidade. Vamos lá. Deixa eu até ver aqui se eu, que eu grifei. É isso. Argumentamos que a zona do não ser citada por Fanon não equivale à desumanização, como se convencionou interpretar, mas ao contrário, constitui justamente aquilo que nos faz, desculpa,
humanos e nos permite, mesmo em situações adversas, interrogar-nos sobre o sentido da vida e de nossas próprias escolhas. Não se trata aqui de ignorar a dimensão colonial, pelo contrário, importa refletir sobre como a desumanização sistemática que lhe é implicada, que lhe é implícita, ameaça ao mesmo interdita, ou mesmo interdita as possibilidades de escolha e consciência e liberdade. Bem, vamos lá, né? Argumentamos que a zona de não ser citada por Fanon não equivale à desumanização, como se mencionou interpretar, mas ao contrário, constitui justamente aquilo que nos faz humanos ou nos permite, mesmo em situações adversas, interrogar-nos sobre o sentido da vida e de nossas próprias escolhas. Não se trata aqui de ignorar a dimensão colonial, pelo contrário, importa refletir como a desumanização sistemática que lhe é implícita ameaça ou mesmo interdita a possibilidade de escolha, consciência e liberdade. É esse o ponto. Né? Como é que isso se dá? Né? É louco a gente pensar sobre isso, tá? Mas vamos continuar. Vamos continuar que essa parte é bastante. Está tudo grifado aqui para mim. Então é bastante importante. Né? Antes de tratar dessa interdição, Fanon começa por explicitar como a zona do não ser estrutura o para si do homem, né? Do ser humano, no caso, do humano. Apesar de descrever a zona do não ser como uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua e escorregadia, em que a descida se assemelha mais a um tombo desastroso de uma carruagem em movimento do que a um descer elegante por escadas estáveis, Fanon encerra sua oração ao concluir que esse lugar é também aquele de onde pode brotar uma aparição autêntica. Mas a frase isolada deixa margem a múltiplas interpretações. Seria necessário direcionar nosso olhar, em primeiro lugar, ao contexto intelectual em que o autor escreveu tal afirmação, para em seguida situá-lo no contexto mais amplo no qual foi citado aqui. Né? Aí ele vai para falar um pouco do Brigantine. Mas é bom a gente já olhar, né? Essa zona, o que é que ela é, essa zona do não ser? Né? O que é que ela significa? E aí ele já dá, né? Um para si do homem, né? Lembre-se sempre daquela edição para si em si, né? Então vamos lá. Eu vou lendo pela tela ou aqui, tanto faz. Merleau-Ponty, ou Muricy Merleau-Ponty, professor que ministrou cursos a Fanon durante a graduação desde desde em Lyon, apresenta o não ser como a indeterminação que permeia a relação entre o espaço-corpo e o seu exterior. A projeção pela qual o sujeito do movimento prepara diante de si um espaço livre onde aquilo que não existe naturalmente possa adquirir um semblante de existência. O não ser aqui se refere à intencionalidade dessa consciência, que é sempre a consciência de, mas é também a condição de negação do que existe como coisa em si, aberto ao porvir, mas é aí que reside a sua dimensão infernal. Vamos lá, né? Vamos tentar compreender o que está sendo colocado aqui. É a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, né? E aqui o que a gente tem, né? A gente tem um parágrafo onde ele cita, né, aqui na citação 28, essa passagem, né, a projeção pela qual o sujeito do movimento prepara diante de si um espaço livre onde aquilo que não existe naturalmente passa a adquirir um semblante de existência. O não ser, perdão, o não ser aqui
se refere à intencionalidade dessa consciência, que é sempre consciência de, né? É louco ter consciência, sempre ter consciência de algo, né? Não existe ter consciência de algo que não está ali, que não existe, né? Mas é também condição da negação de que do que existe como coisa em si, aberto ao porvir. Mas é aí que reside sua dimensão infernal, né? Por que é aí que reside sua dimensão infernal? Vamos lá, né? Já o filósofo francês Jean-Paul Sartre explica que é precisamente por sermos ontologicamente constituídos por uma zona de indeterminação, o não ser, no éter, né, que somos antropologicamente livres para tornarmos aquilo que fazemos de nós mesmos. A gíria existencialista na qual Fanon era fluente parece meio cifrada ao leitor não familiarizado, mas não deve se assustar. O nada, lá niente, é o fundamento e a condição da liberdade que permite a consciência se distanciar do mundo dado a imaginar o porvir. O ser existe no mundo, mas o nada, como o não ser, existe sempre em relação a alguma forma de ser, e por isso o carrega em seu coração. O não ser só existe como negação de algum ser. Depende dele para negá-lo, enquanto o ser é independente, ou seja, o ser deve preceder o não ser, sendo fundamentalmente um ser em si mesmo. Já o nada precisa ser o nada de alguma coisa, um não ser, né? Eu acho que está claro aqui, mas é aquela coisa, o não ser, ele só existe em relação ao que é, certo? Como a negação do que é ou do que está sendo, certo? Então, notem isso aí. No entanto, o que é essa zona do não ser? Porque a gente não consegue ir até ela, descer até ela. É algo que a gente tem que é algo que a gente tem que parar para raciocinar, é algo que a gente tem que parar para refletir. Já o filósofo francês Jean-Paul Sartre explica que é precisamente por sermos ontologicamente constituídos por uma zona de indeterminação, o não ser, que somos antropologicamente livres para tornarmos aquilo que fazemos de nós mesmos, né? Ok, a gíria existencialista na qual Fanon era fluente parece meio cifrada ao leitor não familiarizado, mas não deve assustar. O nada é o fundamento e a condição da liberdade, que permite à consciência se distanciar do mundo dado e imaginar o porvir. Ok? O ser existe no mundo, mas o nada, como o não ser, existe sempre em relação a alguma forma de ser e por isso o carrega em seu coração. O não ser só existe como negação de algum ser, né? O que é o não ser só existe como negação do não ser. Então ela é essa zona de determinação porque ela é negação do que é. Vamos lá. Depende dele para negá-lo, enquanto o ser é independente, né? Depende dele para negá-lo enquanto o ser é independente. Né? O que é existe independentemente, mas o não ser, né, ele depende do ser para negá-lo. Ele é a negação do que é. Ou seja, o ser deve preceder o não ser, sendo fundamentalmente um ser em si mesmo. Já o nada precisa ser o nada de alguma coisa, um não ser. Ok, vamos lá então. Nossa, essa parte aqui está toda grifada. Mas vamos lá, né? Se não fosse assim, não existiria no mundo negação, superação ou
transcendência. Seríamos apenas o que somos, encerrados, fechados e prontos. Não haveria espaço para a negação, condição para a transformação, nem para a nadificação do ser. A existência humana só pode preceder a existência por ser indeterminada, ou seja, caracterizada sua dimensão de não ser. Assim, pelo menos para essa tradição na qual Fanon foi formado, o problema a ser enfrentado não é a zona do não ser, mas isso não significa que ela seja paradisíaca. O peso da responsabilidade inerente a cada escolha, mesmo em situações adversas, equivale à descida aos verdadeiros infernos. O peso da responsabilidade inerente a cada escolha, mesmo em situações adversas, é o que equivale, né, à descida aos verdadeiros infernos. Vamos lá, né? Aí ele tem essa citação 32 que está na página 22, né, do Pele Negra de Máscaras Brancas. O homem é um si que vibra com as harmonias cósmicas, desgarra, disperso, confuso, condenado a ver, a se dissolverem uma a uma as verdades que elaborou, deve deixar de projetar no mundo uma antinomia que lhe é concomitante. E eu continuo, porque esse parágrafo também está aqui, no grifo, né? Mas, assim, já está meio que deixando claro, né? Descer, eu acho que essa parte aqui, né? O peso da responsabilidade inerente a cada escolha, mesmo em situações adversas, equivale à descida aos verdadeiros infernos, equivale à descida dessa zona do não ser. Porque a cada escolha, a gente faz ser as coisas, que poderiam ser de outra forma, é verdade, né? Mas é como se a gente tivesse nessa. Cada escolha é a zona do indeterminado. Que a partir de cada escolha é que a gente poderia determinar, né? Por assim dizer, o futuro, o presente, o que está dado. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar do ponto de vista existencialista mesmo, tá? Será que alguém que passa por perseguição, opressão, tortura, tudo isso, será que essa pessoa ainda tem escolha? A gente tem que parar para colocar, para se colocar isso. Será que a gente ainda tem escolha? Será que um judeu no campo de concentração teria escolha? Será que as pessoas escravizadas, né, nas Américas, elas teriam escolha, elas tiveram escolha? Será que elas conseguiram, ou que essa escolha foi retirada delas? E por isso, elas não conseguiam descer à zona do indeterminado, à zona do não ser. Então é algo que a gente tem que parar aqui para refletir, tá? Todo mundo junto. Porque parece que foi retirado dessas pessoas a possibilidade de escolher. E retirar ou interditar, impedir que elas escolham, significa impedir que elas tenham acesso a essa zona do indeterminado. E aí tem uma série de implicações do ponto de vista ontológico para a construção dessas pessoas, de quem elas são. Vamos parar para analisar, né? Vamos parar para analisar que é algo que vale a pena ser refletido, tá? Enfim, sempre eu penso que falo demais e aí o povo não está colaborando. Vamos lá. Eis aí a zona do não ser. Dispersão, confusão e incerteza.
Esse inferno existencial de exercício incerto da liberdade e da responsabilidade, onde o sim das harmonias cósmicas que envolve o amor e a compreensão só são possíveis quando nos aceitamos desgarrados de determinações ideológicas que nos fixam em determinados lugares, dispersos, confusos diante das próprias crenças e escolhas, mas, sobretudo, condenados a ver se dissolverem uma a uma as verdades que elaboramos. Um inferno que nem Dante Alighieri ousa enfrentar em sua Divina Comédia. Dante, nosso grande herói toscano, desceu aos infernos movido pelo amor, mas não foi aos verdadeiros infernos porque só conseguiu ver os demônios e os pecados nos outros. Aqui começamos a encarar o problema identificado por Fanon. E isso daqui. Qual é esse problema identificado por Fanon, né? Tá aqui. No racismo colonial, o branco é entendido como Deus onipotente, onisciente e onipresente. Teodiceia. E o Deus ocidental, desde o início, monogâmico, monoteísta e monocultural. O negro da terra, ou de Guiné, por sua vez, é visto como demônio maldito ou besta selvagem. Niels Gordon sugere que Fanon, o nosso vigílio, um poeta óbvio, nos convida a descer aos verdadeiros infernos da existência para encararmos as condições que compõem como contraparte a Teodiceia colonial. Peraí, deixa eu sublinhar esse parágrafo. É, aquele, como eu disse, né, ele vai fazer agora uma série de conexões com Shakespeare. Ele vai no Calibano Shakespeare, que tem umas passagens muito boas mesmo. Mas eu não sei se vamos ter tempo para fazer essa reconstrução. Então, eu vou pular alguns parágrafos aqui, ou vou ler aqui rapidamente, né? Aqui gostaríamos de abusar um pouco mais da licença poética. Ao nos acompanhar com a sua poética filosófica aos 11 andares do inferno, Fanon nos convida não apenas a identificar os condenados, pecadores e os demônios úteis, como opostos necessários até a Odisseia Branca, mas, sobretudo, a nos enxergar neles. Se é verdade que entre quatro paredes o inferno são os outros, também é verdade que a liberdade que nos constitui só pode existir no confronto e na negociação com aquilo que nos é exterior, ainda que o outro me fixe com o seu olhar objetificante. É na subjetividade, em um mundo povoado por outros, que me faço e me descubro, ou que me descubro eu, ou nós, um ser que, por não ser, se faz acional. Esse ponto aqui, ser acional, é surreal, porque a gente não é acional, a gente reage. A gente não é aquele que age, né, o portador da ação. E aqui ele já, né, continua aqui, né? Por isso recorre
por isso recorrer ao sololóquio shakespeariano e ao eu lírico dos racionais mostrou-se útil, mesmo assujeitados pela contingência da situação e condicionados pela alteridade. Continuamos condenados a ser livres e, portanto, responsáveis pelas escolhas que fazemos, mediados pelas possibilidades materiais e espirituais disponíveis em cada contexto social. A zona do não ser é a interdição e liberdade, e não a sua negação. Mas, então, qual é a treta que Fanon quer enfrentar em Pele Negra de Máscaras Brancas? Né? Qual é a treta aqui? Ponto, né? Porque, vê, cadê, ó? A zona do não ser é a interdição e a liberdade, e não a sua negação. Aí a gente vai aqui, né? É que, abre aspas, na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno, zona do não ser. É nesse ponto que, diante da contingência da experiência colonial, Fanon se vê impelido a questionar a universalidade da formulação existencialista e a reformula em outros termos. Analisemos essa proposição mais de detidamente, dessa vez recorrer a outro personagem shakespeariano, decisivo para a compreensão da proposta fanoniana, o enigmático e subversivo Caliban. Né? Agora ele vai falar aqui do Caliban, e eu acho bem interessante, certo? Eis como você me obrigou a me ver. E esta imagem eu a odeio, e ela é falsa. Mas agora eu te conheço, velho câncer, e eu me conheço também. Ensinaste-me a língua, e eu me aproveito nisso. É que se amaldiçoar, e que a praga vermelha vos leve por, por me teres ensinado a vossa língua. William Shakespeare em A Tempestade. Bem, eu acho que eu devo pular isso aqui, porque a gente já está né? Mas vale muito a pena ver essa parte do Caliban, né? Que é a história de um personagem que foi, né, escravizado e tudo mais. Só que ele acaba aprendendo a língua dos seus senhores e ele utiliza dessa língua para poder amaldiçoá-los, né? E é bem interessante esse ponto aqui. Porque o Fanon também vai fazer o Fanon, o Deus Faustino e o Nilson, eles vão fazer aqui vão interligar os pontos, certo? Até chegar ao Amir Casselier, certo? Na peça lá dele, que também se chama Uma Tempestade. Aqui. Vamos ler isso aqui rapidamente. Não sei se dá para encerrar, mas vai ser isso aí, né? Em Uma Tempestade, Caliban não aprende a língua do seu opressor apenas para amaldiçoá-lo, mas também para reivindicar sua humanidade, sua rebeldia. Só é possível ser acompanhada da recusa à objetificação colonial. Se, por um lado,
a expansão e universalização das relações capitalistas foi um fenômeno material e espiritual incontornável que impôs até a Odisseia e a monocultura ocidental como única expressão possível de humanidade, por outro lado, a insurgência anticolonial não pode escapar às suas encruzilhadas. Ignorar o Ocidente não é uma opção concreta, factível. Ao criar o negro, o branco concebeu-se como grupo racializado e produziu o negro como a sua contraparte, não assumida, ou seja, o não ser, né? Quem é que é? O branco. Então, quem é que não vai ser um negro? Entendeu? Já deu uma hora de recusar o branco como a única narrativa implica, em primeiro lugar, uma repactuação incontornável do colonizado com as encruzilhadas sociais, espirituais e subjetivas que haviam dado as costas tentando ser branco. Mas, em seguida, para levar-se à condição de sujeito subidamente contraditório, poderá lançar mão da língua do colonizador para amaldiçoá-lo, atender ao apelo de Fanon para que deixemos de lado essa Europa. Não é o mesmo que se privar de autores, tecnologias ou conceitos produzidos neste continente, inclusive a partir da expropriação e expoliação dos saberes do mundo todo, mas sim retirar dele o protagonismo na definição do que é humano e disputar os termos pelos quais se apreende aquilo que é universal. Não há um purismo essencialista e nem assimilação inocente, mas sim a velha dialética. É isso, né? E aí o próximo parágrafo é um parágrafo que eu tenho até aqui tido para citar, né, em algum lugar que eu escrevi aqui. É nessa, é nessa encruza, é nessa encruza Caliban que situamos o pensamento de Franz Fanon. A nosso ver, o psiquiatra martinicano calibaniza a noção existencialista de não ser para mostrar o quanto a racionalização colonial desumaniza as pessoas negras, não apenas a inferiorizando, mas, sobretudo, atribuindo-lhes uma essência que supostamente poderia precederia a sua existência, uma natureza supostamente fixa, racional e servil, reacional, desculpa, e servil, né? Tá aqui. A racialização atua a partir da fixação fetichizada de um ser em si homogêneo e ahistórico. Gente, já vou ter que adiantar aqui para o final. Embora falte poucas páginas, eu recomendo ler o artigo todo, o ensaio todo, vale muito a pena. Mas vamos lá, eu tenho que encerrar aqui, então a gente vai encerrar com essas, né?
Aqui. Existir para o outro é encontrar nele as próprias contradições e também o fogo incerto do amor. Mas isso requer um vai e vem entre sujeito e objeto que a racialização sistemática solapa. O problema do racismo, portanto, é impedir que pessoas negras desçam a zona do não ser e assumam as contradições oriundas de uma realidade ontologicamente livre que angustia e nos exige a responsabilidade pelas nossas escolhas. Tal descida é barrada por uma sociabilidade que aprisiona experiência e subjetividade no olhar objetificante, bem como nas práticas violências e relações de poder de um grande outro que se recusa a reconhecê-las como sujeitos universais ou singulares, né? É bem isso. Eu acho que esse ponto aqui deixa claro, o problema do racismo, portanto, é impedir que pessoas negras desçam a zona do não ser e assumam as contradições oriundas de uma realidade ontologicamente livre que angustia e não exige a responsabilidade pelas nossas escolhas. Tal descida é barrada por uma sociabilidade que aprisiona a experiência e a subjetividade no olhar objetificante, bem como nas práticas, violências e relações de poder de um grande outro que se recusa a reconhecê-las como sujeitos universais ou singulares. Diante disso, a pessoa negra, indígena ou palestina costuma apresentar-se uma alternativa brutal, branquear-se ou desaparecer. Eis uma questão sobre a qual talvez Caliban tenha mais a dizer que Hamlet. Por isso, Fanon é explícito. Uma vez elucidados os motivos, colocá-los em condições de escolher a ação ou a passividade diante da verdadeira fonte conflitual, isto é, diante das estruturas sociais. Mas há um preço infernal a pagar. Em primeiro lugar, se quisermos calibanizar a psicanálise freudiana, como Sartre sugere nos dois prefácios supracitados, podemos dizer seguramente que é preciso matar o branco, o Deus monogâmico da monocultura, o Pai, destituindo material, espiritual e subjetivamente do seu lugar de universalidade. Empreendimento ético, político e estético impossível para Fanon sem um verdadeiro mergulho dialético em tudo o que o projeto colonial negou e subalternizou: culturas, crenças, tecnologias, saberes e autores. É isso. Olha quanta coisa tem diante dessa zona do não ser, minha gente. Certo? Não sugere, a seu modo, que a superação da contradição não é uma mera oposição ao que se busca negar, mas mais o estabelecimento de uma nova relação com este objeto, tal como Caliban, ao amaldiçoar seu colonizador em sua língua, como o Édipo freudiano, ao, ma ao matar o próprio pai, enquanto houver racismo, será inevitável abrir mão da negritude. Porém, a emancipação proposta não pode limitar-se à reivindicação de uma localização histórica, racial ou cultural apartada e estreada daquilo que é universal, universal ao gênero humano. E, por fim, para encerrar, né, a dialética proposta por Fanon vale tanto para o racismo como para a crítica antirracista. Para matar dialeticamente o branco como pai universal, o negro também precisará morrer como objeto específico e homogêneo para então renascer livre das amarras da racialização, como sujeito de si, disposto a encerrar individual e coletivamente as contradições infernais. Essa tarefa, no entanto, não se alcança individualmente e muito menos sem luta, mas precisa ser colocada em pauta sobre o risco no, de abortar na raiz esse novo sujeito
que ainda não nasceu ou privá-lo da zona do não ser. É isso, né? Isso tudo foi por conta desse parágrafozinho aqui sobre a zona do não ser, que é algo extremamente, entendeu? Importante na obra do Fanon. Ele coloca isso aqui e praticamente não fala mais nada, né, na obra toda e nem na sua continuidade com os Lados da Terra, nos textos políticos, né? Mas talvez toda essa, como posso dizer, tudo que a gente tem discorrido aqui e toda a relação que coloca é para exatamente liberar o ser dessa interdição, né? E que para que de fato ele possa lidar com as condições, né, que vêm com suas escolhas, né? Escolher implica lidar com um inferno das consequências, com o inferno né, de uma série de implicações que trazem consigo no seu contexto. E quando você retira essa possibilidade da escolha, né? Quando você nega, você está negando ele lidar com essa zona, né, do não ser, mas mais do que isso, você também está negando a possibilidade de nascer, né, ou de haver uma aparição autêntica, ok? Então, eu acredito que seja isso. Próxima semana a gente volta aqui, tá? Valeu mesmo, muito obrigado. Cheiro no coração. E vamos lá, gente, vamos ler Fanon, porque ainda tem muita coisa. Isso daqui só foi sobre um parágrafo que está no início, certo? A gente ainda tem muita coisa para ver, ok? Valeu, até mais. E eu espero que na próxima haja pessoas aqui, né, comentando, debatendo comigo, como houve na semana passada.